pouco sobre perdão, só temos essa e mais uma da nossa série. E quem acompanha nos stories viu lá que eu mostrei como é que faz, né, pra poder entrar na série lá, que tem a sequência das lives. Depois que acabar a live aqui, vocês compartilham pra mim, tá, gente? Pra bastante gente ser alcançada, bastante gente ver. Ai, eu louca pra largar o chá, mas tá difícil. Então, vamos orar, né, gente? Começar. Ai, porque hoje a gente já entrou mais tarde, né? 9 horas, então pra não ficar muito maçante pra ninguém. Eu vou iniciar orando, como sempre, e a gente já entra no tema. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, estar presente, Pai, nos nossos corações, nas nossas vidas, em todo momento. Que o Senhor venha, Pai, ministrar em nossos corações, na nossa mente. Que o Senhor possa fazer uma renovação de mente em nós, Pai. Que nós possamos ter um coração mais perdoador, um coração mais disposto e mais parecido com o Teu, Pai. Disposto a perdoar, disposto a ser como Tu és, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco esta noite, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, Pai. Senhor, eu te peço também que não venha nada de mim, mas venha tudo de Ti, Pai. Eu entrego a Ti, Pai, quem eu sou, eu entrego o meu falar, o meu pensamento, eu entrego tudo a Ti, Pai. Que não venha nada de mim, Pai, mas venha tudo de Ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por este momento e por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada por chegarmos até aqui, Pai, pois o Senhor tem nos sustentado. E que o Senhor, Pai, seja sempre o nosso alvo, hoje e sempre, Pai. Ansiamos por te encontrar, ansiamos por estar contigo, Pai. Então que o Senhor possa cada dia mais estar mais perto de nós, Pai, ministrando todos os dias os nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço e te entrego, Pai, essa live. Amém e amém. Então, vamos iniciar. Gente, a live de hoje é Tudo tem perdão? E eu coloquei um ponto de interrogação, porém, é só tirar o ponto de interrogação, né? Vamos tirar, faz um X no ponto de interrogação e deixa apenas a frase: tudo tem perdão. Eu coloquei lá nos stories, abri uma caixinha de perguntas e eu coloquei, né, perguntei lá o que seria imperdoável para você, o que para você seria imperdoável, o que não haveria perdão para você. Porém, é difícil responder essa pergunta, né? Até eu olhando para a caixinha pensando o que eu responderia se fosse eu. Porque é difícil, porque quando você coloca lá o que é imperdoável para você, você mexe com feridas, você mexe com histórias, você cavoca, você mexe naquilo que talvez você não quisesse mexer. Ou muitas vezes você afirma que tem dificuldade em perdoar algo e tem vergonha e não precisa, né? Não precisamos dessa vergonha, pois todos somos falhos, todos temos as nossas dificuldades. Todos nós temos algo que para nós seria difícil perdoar, que para nós seria imperdoável. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Porém, é isso que o Senhor quer trabalhar em nós. É aquilo que a gente acredita ser imperdoável pra gente, que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer tirar do nosso coração, para que a gente possa ter um coração mais perdoador. Olha o pessoal entrando aí agora. Fiquem por aí, acabamos de começar, vocês não perderam nada ainda, tá, meninas? Fiquem aí que a live hoje promete. Então, a gente vai iniciar a leitura agora. Eu vou começar lendo. Hoje a gente vai ler Mateus 12, do 31 ao 35. Oi, Thay. Oi, Débora. Tá? Vou começar lendo. 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o seu mal do mau tesouro tira coisas más. Então, é Mateus 12, do 31 ao 35. Oi, Elaine. Nós fizemos a leitura aqui, mas fica aí que você não perdeu muita coisa ainda. E o que essa palavra revela para nós? Revela para nós que tudo tem perdão, ponto de interrogação, que a gente já pode tirar o ponto de interrogação e manter apenas a frase, tudo tem perdão. Então, sim, tudo tem perdão, tudo que é referido a nós tem perdão. Tudo que for atingido a nós, tudo que for referente a nós, tudo que nos machucar, nos ferir, tem perdão. E tudo que nós fizermos, até mesmo diante de Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa qualquer coisa, a não ser que a gente venha ferir o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente não vai entrar nesse ponto do o que seria o pecado contra o Espírito Santo. Não é esse o foco aqui. O foco aqui é sobre o que nós, devemos ou não perdoar. E a resposta é simples e clara, seguindo a Bíblia, que tudo nós devemos perdoar. Pois se a gente avaliar tudo que a gente veio falando até aqui, até agora, se a gente avaliar toda a trajetória das nossas lives sobre perdão, que já foram 3, seria incoerente dizer que há alguma coisa que nós não precisamos perdoar. Não existe. Isso é história da carochinha. Não tem, tudo tem perdão. Tudo tem perdão. A gente tem que estar com o nosso coração disposto a perdoar toda e qualquer circunstância. Pois para nós, muito foi perdoado. Então, muito devemos nós perdoar também. Independente do que seja e como seja. Então, tudo que for referente a nós, tem perdão. Tudo que for afetado a nós, tem perdão. Nós devemos perdoar, nós devemos ter o coração disposto a liberar esse perdão. Em Mateus 18, 32, nós vamos voltar para aquela parábola do rei, vamos voltar para aquela parábola que a gente tanto tem falado dela. E o que diz lá em Mateus 32? Mateus 18, 32 diz assim: Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Então o Senhor, o Rei das nossas vidas, é nosso Deus, é Jesus. E ali fala bem claro: servo malvado, por que tu não perdoou aquele lá, o teu conservo? Porque não perdoaste ele, se eu te perdoei? Então, tudo sobre nós foi muito perdoado. Então, muito devemos perdoar. E aqui se fala, voltando para Mateus 12, a gente vai ficar entre Mateus 12 e Mateus 18. Em Mateus 12 fala: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Isso é uma pergunta aqui, ponto de interrogação. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Interrogação. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o que a gente tem falado nessa série de lives? A gente tem falado que a falta de perdão enche o nosso coração de mágoa, ódio, ressentimento, rancor, que o nosso coração fica cheio de ira, de sentimentos de vitimismo. Então, o nosso coração vai revelar isso. É isso que o nosso coração vai revelar. Então, aqui ele fala:
você vai dar frutos daquilo que o seu coração tá cheio. Você vai declarar aquilo que o teu coração tá cheio. A palavra nos revela isso. Então é por isso que é tão importante que nós devemos perdoar. E não queremos nós ser o servo mau, né? Quem de nós quer ser o servo mau? Eu não quero ser o servo mau. Quem de nós quer ser o servo qual o Senhor olha e diz servo malvado? Não, a gente não quer ser esse servo. E para não ser esse servo, devemos ter um coração que perdoa toda e qualquer circunstâncias que forem feridas a nós. Sabendo disso, não queremos ser nós comparados com o servo mau, não é mesmo? Então eu não quero ser comparada com o servo mau. Você quer ser comparado com o servo mau? Creio que não também. Então, toda e qualquer coisa nós devemos liberar perdão, para que não sejamos comparados com o servo mau, para que não haja em nosso coração maus frutos, e a nossa boca vai se encher daquilo que o nosso coração tá cheio. Nossa boca vai declarar daquilo que o nosso coração tá cheio. Nós vamos pronunciar aquilo que o nosso coração tá cheio. Então, se tiver cheio de ira, a nossa fala será ríspida, nosso falar será cheio de ira, o nosso pavio, né, será curto, porque para nós tudo que tá cheio vai transmitir na nossa fala, no nosso agir, vai sair para fora. Então tudo que você guarda, rancor e sentimento, tende a explodir. E geralmente você não vai explodir, você não vai demonstrar esse sentimento com a pessoa que você ama. Você vai demonstrar com a pessoa que você ama, não com a pessoa que você não quer perdoar. Porque a pessoa que você não quer perdoar, geralmente ela tá distante de você. Geralmente ela tá longe de você. E aquele rancor e aquele ódio que você tá guardando, que a tua boca, os teus sentimentos, os teus movimentos, a tua maneira de agir vai expandir aquilo que o teu coração tá cheio, vai expandir para tua família, vai expandir para aqueles que você ama. Então você vai ser irado com aquele que você ama, você vai transmitir ódio, mesmo sem querer, para aqueles que você ama. Então, se nosso coração se encher da mágoa, de ressentimento e de ódio, assim falará a nossa boca, assim falará as nossas atitudes, assim falará quem somos. Isso vai declarar quem somos. Aquilo que você contempla, você se torna. Então, se você tá contemplando as suas dores, você vai transmitir apenas dores, ressentimento e sofrimento. Então, o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Porém, tudo que for referente a nós, devemos sim perdoar. Sim, é perdoável. Sim, é digno de perdão. Partindo de tudo que temos falado na live, né? Durante todas essas lives, a gente já tá no final da série. A gente, além de perdoar, nós devemos também guardar o nosso coração. Assim como diz em Provérbios 4:23. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a sua vida depende daquilo que está no seu coração. Então, guarda o seu coração. Se tiver que liberar perdão, libera perdão. Corte vínculos com pessoas que te machucam diariamente, que te ferem. Entende? Guarda o seu coração. Deixa o seu coração diante do Senhor limpo. Perdoa. Sabe? Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já manda a gente tirar. Todo lixo, todo rancor, toda mágoa e todo ódio. Eu já falei que aqui fala que o nosso coração está cheio. E aqui fala também: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, você só vai transmitir coisas boas quando coisas boas estiverem dentro de você. E é isso que o perdão faz com a gente. O perdão, ele tem uma
parte importante na nossa vida, que é a parte de limpeza. É a parte que ele deixa o nosso coração leve, é a parte onde a gente consegue transmitir bons frutos para o Senhor. É quando a gente consegue ter um coração perdoador, a gente consegue ter mais compaixão para com o outro, se colocar no lugar do outro. Aqueles que não perdoam tendem a não ter muita empatia. Entende? Por mais que você acredite que não, até a psicologia, né, comprova isso. Aqueles que não conseguem perdoar, eles estão muito olhando para dentro deles mesmo, das feridas deles. E aí, como que você vai conseguir olhar e sentir a ferida do outro se você está muito preocupado com a sua? Então fica um pouco difícil, né? Então o homem, ele só vai dar frutos bons a partir do momento que o coração dele estiver limpo, que o coração dele não estiver mais cheio de coisas ruins. E assim ele declarará tudo aquilo que for bom, porque o coração dele vai estar cheio de coisas boas. E assim ele dará bons frutos. Assim ele transmitirá boas coisas para o próximo. Todos nós temos pontos para nós difícil de perdoar, que para nós se torna imperdoável se não tivermos debaixo da vontade e da graça de Deus. Todos nós temos situações ou circunstâncias, todos nós temos pontos quais a gente vai se encontrar ou já se encontrou, né? Que é difícil de perdoar, que é imperdoável, que acaba, né, ferindo a gente num lugar do coração que a gente fala, não, isso eu não consigo. Porém, a gente tem que ser dependente diariamente da graça de Deus. Porque se a gente não for dependente da graça de Deus em toda e qualquer circunstância, em todas e qualquer coisas, independente do que seja, a gente não vai conseguir dar bons frutos. E um dos bons frutos é liberar de perdão, não é mesmo? Porém, como amadurecer nisso? Né? É uma pergunta. Como amadurecer nisso? Como não nos tornarmos o servo mau de Mateus 18, versículo 32? Como não sermos aquele servo mau? Como não nos encontrarmos em uma situação em que, mesmo sendo nós perdoados pelo nosso Senhor de toda e qualquer circunstância, a gente ainda assim encontrar coisas que a gente olha e diz imperdoável. Coisas que a gente olha e diz, isso eu jamais perdoaria. É difícil, né? Você olhar e pensar que para você aquilo é imperdoável, talvez não tenha acontecido, ou talvez já aconteceu, mas tá ali guardadinho. E você saber que você seria o servo mau por isso. E a gente não quer ser o servo mau. Mas às vezes é muito mais forte do que a gente. Não é pelo nosso querer, é que é mais forte que a gente não querer perdoar, se tornar o servo mau de Mateus 32. Porque olhando para aquele servo, quando ele encontra o outro com toda aquela ira, porque ele foi perdoado, mas ele saiu de lá sem transformação. Ele não estava transformado, ele não teve gratidão. Então ele saiu, ele pegou o servo pelo pescoço e disse, me paga o que tu me deves, sendo ele que tinha sido já perdoado por uma dívida imperdoável. Então como não ser esse servo que quer cobrar aquilo que lhe deve? Pois ele não quer nem pensar na possibilidade da dívida que ele foi perdoado. Porém ele quer receber aquilo que ele acredita que cabe a ele. Porque cabia a ele, o cara estava devendo a ele. E ele estava cobrando uma dívida. Então, se você cobra uma dívida, é porque alguém te deve. Então, você acredita que você está no seu direito. Perdoar é abrir mão do seu direito. Ele estava no direito de cobrar a dívida, porém ele tinha sido perdoado de uma dívida muito maior. Ele deveria abrir mão do direito dele e perdoar o próximo. E hoje, né, eu
vou entregar uma chave para vocês que funcionou bem para mim. Existem várias pessoas que falam sobre perdão, entregam, né, chaves, como ter um coração perdoador. Esses dias eu até vi uma live que a chamada da live era como perdoar o imperdoável. Eu falei, nossa, essa chamada é boa, né? Como que eu não pensei nisso? E a chamada era essa, como perdoar o imperdoável. Eu falei assim, nossa, boa essa chamada, né? Que era uma chamada para live. E eu quero entregar aqui para vocês hoje uma chave que virou em mim e que me fez, né? Foi um processo, me fez chegar a ter esse coração que hoje perdoa, fez chegar a ter esse coração que hoje tá aqui falando para vocês em live sobre o perdão. Quem aqui acha que chave é essa? Vai, mandem aí, gente. Vocês estão aí? Porque parece que não tem ninguém aí. Vocês estão me ouvindo, me vendo? E eu vou entregar essa chave hoje para vocês, que é uma chave que funcionou muito para mim. Ela é única. Não vim aqui entregar 4 chaves, 5 chaves. Não, é uma chave que funcionou muito bem para mim, que fez a diferença na minha vida. E que chave é essa, Sara? Que chave que eu tenho que virar? O que eu tenho que fazer para que eu possa passar pelo processo de ter esse coração perdoador e o perdão passar a ser mais fácil para mim, ser mais maleável? Porque hoje o perdão para mim é algo mais fácil. Eu consigo perdoar com rapidez, vamos se dizer. Não que ninguém não me fira mais, não que eu não me fira mais. Claro que a gente sempre vai passar por processos de feridas na nossa vida. Pessoas vão nos decepcionar. Porém, com o passar do tempo, isso se torna mais fácil. No caso, hoje, para mim, é mais fácil perdoar. E também, com o passar do tempo, a gente não coloca mais tantas expectativas no outro, né? A gente passa a entender que as nossas expectativas têm que estar em Deus. É em Deus que tem que estar as nossas expectativas e não nos homens. Então, quando a gente passa a colocar as nossas expectativas em Deus, a gente passa a não se decepcionar tanto com os homens. Vocês estão me ouvindo, gente? Fala um oi aí pra mim se vocês estiverem me ouvindo. Digam aí se estão me ouvindo, tá? Por favor. Então, a chave que eu quero entregar hoje para vocês, ela é: comece pela ferida mais profunda. Essa é a chave. Comece pela ferida mais profunda. Comece a cavar e ir naquilo que sabemos que jamais houve ou haveria algum dia perdão para essa situação. E por isso ela está escondida e guardada com tanto zelo, que muitas vezes nem sabemos que está lá, pois já está tão enraizado em nós que praticamente já faz parte de nós. E assim não vemos o mal que está nos causando. Então essa é uma chave que ela funcionou para mim, na minha história de conversão, no meu processo de perdão. Essa é uma chave que eu acredito que seja uma chave muito importante. Porque quando a gente vai trabalhar o processo do perdão em nós, quando a gente decide que a gente quer ter um coração perdoador, quando a gente decide que a gente quer passar por esse processo, a gente tende a ir nos mais fáceis. Vou perdoar o meu marido que me magoou hoje. Não. Quando a gente quer passar a ter um coração perdoador, quando a gente quer passar a ter um coração que está rendido a obedecer essa ordenança de Deus, a gente tem que começar pelo que tá lá no fundo. Cavoca, vai doer. Cavoca, vai doer, a ferida tá lá. Ela vai machucar, você vai se rasgar e vai te ferir. Porém, você vai entender que era necessário que aquilo acontecesse. Era necessário que você entrasse naquele lugar, era necessário que você encontrasse aquela ferida, para que você entendesse que
para que você entendesse que aquilo era o que estava te massacrando durante tanto tempo. Que aquilo estava te fazendo te distanciar de Deus, fazendo você se tornar uma pessoa rancorosa, amargurada e te afastando de tudo que é bom em sua volta, de tudo que o Senhor te proporciona de bom. Normal as pessoas jogar para a sombra o problema. É tudo que você jogar na sombra pode te engolir. Exatamente. Jogar para a sombra, ficar escondido. E aquilo pode te engolir como me engoliu por muito tempo, até que o Senhor me trouxe de volta para a realidade. Me trouxe de volta para entender a necessidade que eu precisava liberar perdão para poder viver uma vida melhor e mais satisfatória diante do Senhor. Para pular de nível mesmo. Porque perdoar, você sai daquele nível, sabe, de infantilidade, de birra. Você sai desse nível de incoerência, onde você pede perdão para Deus, mas você não quer perdoar. Então você se aproxima do Pai. Então eu quero, agora nessas 2 últimas lives, eu vou trazer um pouco mais de mim. Quando eu passei a entrar no processo, do perdão, quando eu entendi que eu precisava liberar perdão na minha vida, que eu precisava ter esse coração, quando eu me converti, quando eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, e eu comecei a trabalhar o perdão na minha vida, eu descobri raízes de coisas que eu ainda não entendia. Então eu vou falar aqui para vocês o que para mim foi mais difícil perdoar nesse processo de perdão. O que para mim foi mais difícil de perdoar? Quando eu entendi que isso era a única coisa que eu não perdoaria, foi onde eu comecei a falar: Senhor, eu preciso disso, porque isso vai me afundar. Porque se eu não conseguir liberar perdão para isso, as outras coisas eu também não vou conseguir. Também não vou conseguir subir de nível nessa questão. Eu não vou conseguir liberar perdão para essas outras questões que são menores ou até mais insignificantes, que para outras pessoas seriam tão fáceis. Para mim estava difícil porque já estava enraizado em mim um coração que não perdoava. Então, para mim, o que foi mais difícil perdoar foi abuso. Eu passei por abuso. Eu tenho uma história onde, no decorrer da minha história, eu passei por abuso sexual. E durante um tempo eu nem sabia se isso tinha sido um abuso ou não. Eu fiquei meio na dúvida, porque não houve o abuso por completo, Para quem não entende muito sobre isso, o abuso ele tem várias, vamos se dizer, escadas, Tem pessoas que são abusadas, como foi o meu caso, mas que não chegaram na finalidade total, no estrupo, Vamos se dizer. Eu não fui estrupada, porém eu fui abusada. E isso aconteceu da minha infância para minha adolescência, no período ali transitório. E por muito tempo isso, consequentemente, arrecadou traumas em mim. Traumas que me fizeram cada vez mais retroceder na minha vida com Cristo. Eu nasci num berço cristão, eu era da igreja, porém quando eu me deparei, com esse período dessa fase da minha vida, quando eu passei por esse processo de abuso, eu me afastei de Deus. Eu não queria mais saber de Deus, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo se eu ia para a casa do Senhor. Eu não entendia por que aquilo acontecia comigo se eu conhecia a Deus, É inocência da nossa parte também achar que a gente conhece a Deus e nada de ruim vai atingir a nossa casa ou a nós mesmos. Então, eu não entendia que eu precisava perdoar isso, Conforme foi me afastando até que eu saí da igreja, vivi muitos anos longe. E conforme aquilo foi passando, tipo assim, eu fiquei longe da igreja uns 10 anos, por aí mais ou menos, de 8 a 10 anos. Gente, eu não sou muito boa com datas, tá? Tipo assim, específicas. Eu não sou muito boa em falar, 10 anos, 8 anos, 5 anos. Eu não sou muito
didática nisso, mas foram um período muito longo, de 8 a 10 anos fora da igreja. E conforme isso foi passando, e eu não tendo liberado perdão, isso foi arrecadando traumas maiores. E eu passei por vários processos. Eu passei pelo processo de, primeiro, achar que a culpa era minha e ficar me martirizando. Depois eu passei pelo processo de achar culpa no outro, né? E me fazer de vítima. Eu era vítima, né? Não que eu não fosse vítima da situação, mas eu passei a exercer um vitimismo diário, onde eu, né, me deprimia e eu ficava, né, alimentando aquilo. E depois eu passei a um processo de culpar a Deus por aquilo que eu tinha passado. Então eu olhava e falava assim: Senhor, por que você permitiu isso? Eu não quero voltar para a igreja. Ai, a gente tá na igreja e ainda aconteceu isso comigo. Eu conheci o Senhor e aconteceu isso comigo. E eu não conseguia entender que eu precisava perdoar para que o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento até comigo mesma, para me entender, era necessário que eu perdoasse. Então eu tive um encontro com Deus. Foi num acidente, eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente de carro a gente colidiu com um caminhão. E o carro ficou esmagadinho, né? E nesse acidente, eu fui parar no hospital. E eu lembro que eu, na maca, assim, toda amarrada, eu olhava pro teto e eu via no teto, parece bem coisa de filme isso, gente. Eu olhava pro teto e eu via letras dizendo ali em cima para onde você iria hoje se você tivesse morrido. E era como se eu visse assim, sabe, escrito no teto. Era como se eu visse escrito. E aquilo ficava, nossa, o tempo todo na minha mente, para onde eu iria. E eu via vultos passando assim, né, das pessoas andando no hospital. E eu não conseguia nem virar o rosto, porque eles tinham desconfiado que tinha acontecido alguma coisa na minha coluna e tal. E foi nesse momento que eu olhei e falei assim: Senhor, eu não quero ficar paraplégica. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não consigo me ver numa cadeira de rodas. E eu também não sei para onde eu iria se eu tivesse morrido hoje. Eu não sei o que teria acontecido comigo. E é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Se eu morrer hoje, para onde eu iria? E essa pergunta ecoou na minha mente e isso fez com que eu tivesse um encontro com o Senhor. Eu falei: Senhor, se eu sair dessa, se eu puder voltar e tiver uma segunda chance, eu te servirei. E foi o que aconteceu. Eles fizeram todos os exames. Os médicos abismados, não sabia como eu não tinha nada, porque o acidente foi muito feio. E os médicos ficaram impressionados. Então eu saí de lá, vim para minha casa e eu comecei a ir para a igreja. E nesse processo de ir para a igreja foi quando eu me deparei, né, para passar pelo processo do perdão. E nesse processo do perdão, eu fui entendendo várias coisas na minha vida que não estavam funcionando bem, porque eu não conseguia liberar perdão. E quando foi falado pra mim, eu tentei até falar assim: não, mas isso não tem perdão. Não, eu era uma criança. Isso não tem perdão. Não vou perdoar isso. Isso não deve. O Senhor não deve querer que eu perdoe isso. O Senhor não deve querer que isso seja. O Senhor não deve achar que isso é digno de perdão. É impossível isso. E aí eu comecei, né, a entrar numa loucura na cabeça de que eu ia achar de qualquer jeito que isso não tinha perdão, porque pra mim aquilo era imperdoável. Pra mim o abuso que eu tinha sofrido era imperdoável, porque tinha sido arrancado de mim a minha inocência, tinha levado embora várias coisas que eu valorizava. Porque quando é imperdoável pra você, é porque mexe, é porque fere naquilo que você valoriza. Então eu não entendia por que eu tinha que entregar perdão, né? E eu não entendia por que eu precisava perdoar essa pessoa, essa situação, porque você não perdoa só a pessoa, você perdoa a situação e tal. Então
foi quando eu entrei, né, e falei pro Senhor que eu iria perdoar. Eu ia perdoar essa situação. Eu ia perdoar essa pessoa. E aí eu fui cavando, e eu fui cavando, e eu fui encontrando outras feridas em cima da mesma ferida. Essa ferida, tipo assim, cavocou tão fundo que eu tive que ir tirando coisas de cima pra poder chegar na raiz do problema e arrancar. Então, o que eu quero falar pra vocês é que o fato de eu não conseguir perdoar essa situação, o que acontecia comigo quando eu não perdoava essa situação? Eu revivia essa situação diariamente. Eu posso dizer que eu era abusada diariamente. Eu acabei me entregando à bebedeira. Toda vez eu bebia muito, eu bebia bastante. E depois da bebida, eu sempre despejava e vomitava tudo que tinha dentro de mim para alguém. Às vezes pessoas que nem me conhecia, pessoas que nem sabia da minha história, eu vomitava tudo aquilo pra pessoa e a pessoa ficava assim, assustada, tipo, meu Deus. E aí o que eu ouvia das pessoas era, ai, coitadinha, ai, não sei o que, sabe? Isso, né, me fazia assim, se sentir um pouco melhor. Chegava em casa e chorava mais um pouco, aí no outro dia acordava arrependida de ter bebido tanto e ter abrido meu coração para pessoas erradas, de forma errada. Porque quando a gente não perdoa, a gente tende a fazer isso também. Quando a gente não perdoa e não rasga o nosso coração para Jesus, a gente vai rasgar o nosso coração para alguém. E a gente acaba rasgando o nosso coração para pessoas que não merecem que a gente rasgue o nosso coração para elas. E a gente começa a entregar coisas e vomitar coisas para as pessoas que não vão fazer nada por você. Você começa a vomitar a sua história para pessoas que não vão resolver o seu problema. Você começa a rasgar o seu coração para pessoas que só vão saber da história. E depois, provavelmente, podem até comentar sem você estar perto. Porque a pessoa não pode fazer nada por você naquele momento. A pessoa não pode te ajudar. O único que pode te limpar de toda mágoa, de todo ódio e te libertar é Jesus. E essa ferida aberta que eu tinha dentro de mim atrapalhava no meu relacionamento como mulher, como esposa. Isso atrapalhava no meu relacionamento como filha, como irmã, como uma pessoa na sociedade. Eu desconfiava de tudo e de todos, eu não conseguia ter um relacionamento com meu marido estável e firme, porque eu não estava estável e firme. Eu sempre estava ali oscilando entre estar bem e estar mal. Quando você não perdoa, você acaba abraçando coisas para suprir aquilo que está te ferindo. Eu abracei ideologias, ideias para suprir as minhas dores. E uma delas é, quando eu sofri o abuso, eu entendi, hoje eu entendo isso, né, gente? No começo, na época, eu não entendia, né? Eu achava que eu tava fazendo o que era certo. Porque é aquilo que a Jéssica falou ali. Tava tão sombrio, tava guardado num lugar tão escuro que eu nem sabia que aquilo me fazia tão mal quanto fazia. Então tava tão bem guardado, tão bem escondido, que eu nem sabia que essas ideias que eu abraçava na minha mente, essas coisas que eu queria viver, a maneira que eu vivia, como eu agia com meu marido, como eu agia com os meus amigos, o fato de eu beber tanto, eu não sabia que essas coisas estavam associadas a isso. Eu não sabia que essas coisas estavam associadas a essa raiz da minha vida, a essa história da minha vida que eu não tinha, né, quebrado o ciclo e me libertado. Então, eu não sabia disso. Porque tava tão ali guardadinho, tão no fundo ali, e eu não queria tirar pra a ferida, abrir a ferida, eu não queria me rasgar pro Senhor e entender que eu precisava perdoar, que aquilo tava gerando coisa atrás de coisas e gerando mais coisas em cima daquilo, que chegou uma hora que eu nem sabia que era aquilo, aquele problema, aquela raiz que eu precisava
mexer e curar e perdoar e se libertar daquilo que eu não sabia, porque já estava muita coisa em cima daquilo. Então, quando, né, hoje entendendo isso, o fato de ter sofrido o abuso me fez querer ter poder sobre o meu próprio corpo. Então eu abraçava, meu corpo, minhas regras, eu sou assim mesmo porque eu passei por isso, eu faço isso porque eu passei por isso, eu sou assim porque eu passei por isso, eu tenho o direito de ser assim. E não, hoje eu não penso mais assim, hoje meu corpo não é meu corpo é de Cristo, eu sou templo do Espírito Santo. Se eu sou assim, eu posso mudar, porque Cristo quer me levar a viver um processo de santidade. Se você ficar preso à sua dor, você não vai conseguir viver o processo da santidade. Então, para viver o processo da santidade, é necessário passar pelo processo do perdão. Não tem como pular o processo do perdão e ser santificado. Viver um processo de santificação, ser santificado diariamente, buscar uma melhoria de vida diária em Cristo, porque aqueles que não perdoam não serão perdoados. A palavra é clara. A Bíblia, ela é clara em nos revelar isso. Então, quando eu não perdoava aquela situação, eu não conseguia ser liberta para passar pelo processo de santificação. E quem não quer passar pelo processo de santificação? Quem não quer passar pelo processo de todo dia ter um encontro com Deus? Então, eu entendi que eu precisava liberar perdão para aquilo, eu precisava liberar perdão para aquela situação, para aquela pessoa, para quebrar aquele ciclo, sair e se afastar daquilo. Porque não era sobre o que tinha acontecido comigo, não era sobre a pessoa, era sobre o meu relacionamento com Cristo, era sobre como estava o meu coração em Cristo, era sobre como eu me relacionava com o meu Deus. Era como eu, como filha, iria me relacionar com o meu Deus. Como eu iria obedecer. Como eu iria caminhar com aquele que perdoa todas e qualquer coisas. Então, para mim, liberar perdão, para isso foi muito difícil. Para mim, isso foi algo que, para mim, eu acreditava ser imperdoável. E hoje, eu tendo perdoado, eu consigo ver tantas coisas que foram arrecadadas, né, sobre isso na minha vida. Tantas coisas que eu sofri porque eu estava presa a isso. Então, tipo assim, eu sofri o abuso e eu vivia o abuso todos os dias. Mesmo essa pessoa não podendo mais abusar de mim. Aí, como isso, né? Como isso é possível? Todos os dias eu revivia aquela história. Na minha mente, no meu coração. Muitas vezes eu sonhava, muitas vezes eu, quando bebia, contava. Eu revivia aquilo diariamente. Era dia sim, dia não, era 2 dias sim, 2 dias não. Se eu tava muito atarefada com as coisas, até esquecia, mas se, né, às vezes tinha processo que acontecia, eu tinha muitos pesadelos. Eu acordava no meio da noite e o meu marido já sabia o que era, ele já entendia, ele só me abraçava, aí eu chorava, aí eu revivia toda aquela história. Então era algo maçante para mim, era algo maçante para quem convivia comigo, né, diariamente. Isso impedia de chegar bênçãos até mim. Isso me impedia de desfrutar do melhor que Deus podia me dar. Sabe, isso me impedia de olhar em volta e ver tudo de bom que Deus estava fazendo na minha vida. Porque eu estava muito presa em ver aquilo que eu tinha vivido no passado. Eu estava muito presa em olhar para aquela dor do passado. Eu estava muito presa em reviver diariamente aquela dor. E reviver diariamente aquela dor me impedia de viver o momento. Reviver diariamente aquela dor me impedia de viver o melhor que o Senhor tinha para mim
nesse momento, nessa terra, de viver o hoje. Sabe, às vezes a gente ou tá muito preso no futuro, vivendo deliberadamente ansiosos, que todos nós somos ansiosos, nem que seja um pouquinho, né? Mas às vezes a gente tem uma ansiedade muito exagerada e a gente tá muito preso no futuro ou a gente tá muito preso no passado e a gente não tá vivendo o hoje. E o você não liberar perdão, que é o foco hoje aqui, que é sobre o que a gente está falando, você fica muito preso no passado. Não liberar perdão, não desfazer aquelas feridas, aquelas angústias, não rasgar o seu coração diante de Deus, vai te prender no passado. Então, se aquilo que aconteceu com você, se aquela situação foi tão ruim, se aquilo que aconteceu com você te feriu tanto, por que você vai querer ficar preso naquela situação? Hoje eu olho para trás e penso, cara, faz tanto sentido, né? Faz tanto sentido. E por que eu fiquei tanto tempo presa àquilo? Porque eu não aceitava a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Era que eu tivesse um coração perdoador, era que eu perdoasse toda e qualquer circunstância. Porque não era sobre o que tinha acontecido ou sobre a pessoa, mas era sobre mim e tudo que aquilo estava ferindo em mim. E tudo que aquilo estava ferindo no meu relacionamento, nas pessoas que me cercavam, nas pessoas que eu amo, que convivem diariamente comigo. Então, para mim, isso foi o que foi mais imperdoável. E eu consegui perdoar. Eu consegui liberar perdão, né? Como muitos dizem, liberar perdão para essa situação, para essa pessoa. E quando eu fiz isso, né? Que quando isso acontecer com você, quando você cavar no mais profundo e você encontrar dores e você encontrar feridas quais você não conseguiu perdoar, pois acredita ser imperdoável, e você em Deus, com a força que Deus pode te dar, com aquilo que Deus pode fazer na sua vida, e você conseguir perdoar, as demais coisas que virão após serão mais fáceis. Essa é a chave que eu dou para vocês hoje. A chave que eu entrego hoje aqui é: vai naquilo que está lá no fundo. Vai naquilo que você acredita que jamais você conseguiria perdoar. Que nunca haveria perdão da sua parte. Vai naquilo que você olha e fala, não, isso aqui, não, sabe? Às vezes você nem sabe que tá ali, mas se você pedir pro Senhor te revelar, Ele vai te revelar. Porque o Senhor, Ele ama um coração contrito, um coração sincero e um coração que quer obedecer a Ele. Então, se o seu coração quer ser um coração obediente a Deus, olhe para Deus e peça para que Ele te revele, porque Ele vai revelar. Ele vai revelar aquilo que precisa ser revelado para você. Porque eu também não sabia que estava lá. Eu também não sabia que era realmente aquilo que estava gerando tudo aquele turbilhão na minha vida. Mas o Senhor me revelou. O Senhor me revelou, o Senhor me mostrou, o Senhor me fez reviver uma única vez para eu perdoar e eu poder se aproximar do Pai. Porque o perdão nos aproxima de Deus. Então, quando você conseguir entender essa chave e você conseguir rasgar o seu coração para Deus e não rasgar mais o seu coração para pessoas, mas para Deus, quando você se posicionar em Deus e falar, Senhor, me mostra por que eu não consigo perdoar essas coisas tão pequenininhas. Ai, fulano gritou comigo hoje, eu não consigo perdoar. Ai, fulano me chamou de feia, eu não consigo perdoar. São coisas que parecem tão fáceis de perdoar, porque, nossa, ai, tá, gritou comigo, tá, e daí? Será que não tem algo que tá mais enraizado em você,
que o seu coração não consegue chegar a ser esse coração perdoador, que alguém te fere hoje, daqui 2, 3 dias, já perdoei, já esqueci, já passou. Não, você é uma pessoa rancorosa que fica guardando e ressentindo e fica revivendo. Será que não é porque tem algo mais lá no profundo que ainda você não deixou o Senhor acessar? Será que é algo que não tem lá no seu coração, sabe? Que você tá escondendo, você tá deixando uma sombra, você tá deixando escondido e não tá deixando o Senhor acessar? E enquanto está escondido, enquanto tem uma sombra, enquanto tem uma capa debaixo disso, tá criando raiz. Tá criando raiz no seu coração e fazendo com que o seu coração não consiga perdoar. Fazendo com que o seu coração não consiga ser um coração perdoador. Então, quando você encontrar a raiz do porquê o seu coração não é um coração perdoador, o que está tomando, o que está ocupando todo esse espaço que deveria ser de Deus, todas e as demais coisas que virão após isso, após você liberar perdão para o que é imperdoável para você, as outras coisas ficarão mais fáceis. As outras coisas que virão após isso se tornarão mais fáceis de ser perdoadas. Eu escrevi aqui, foi assim, cavando e entregando perdão para o que para mim era imperdoável, que pude desenvolver e entender que o Senhor queria que eu tivesse um coração perdoador. E eu permiti que Cristo desenvolvesse em mim esse coração e pude assim transformar minha vida e minha história. Tive mudanças que foram perceptivas por mim e pelos outros. Meu relacionamento com Cristo também foi aperfeiçoado. Pude permitir que a partir daí ele entrasse em outras áreas da minha vida. Eu pude permitir que a partir desse liberar de perdão, o Senhor entrasse em outras áreas da minha vida. Tinha áreas da minha vida que o Senhor não poderia ter acesso, porque eu não conseguia liberar perdão. Foi depois que eu liberei perdão que o Senhor conseguiu acessar áreas da minha vida. Foi depois de eu liberar perdão que eu consegui com que o Senhor entrasse em lugares que ele não poderia entrar antes de passar por essa parte. E isso é assunto, para a próxima live, que é como o perdão transformou minha vida, mas eu vou dar um spoiler aqui. Uma das áreas que o Senhor pôde acessar em mim, após eu ter esse coração, após eu conseguir perdoar isso, foi a maternidade. Foi depois que eu me vi com o coração limpo diante do Senhor. Foi depois que eu me vi com o coração mais leve, sem ressentimento, ódio, rancor, que o Senhor me deu uma filha. Que o Senhor fez com que eu engravidasse, independente da circunstância e da situação. E quando eu tive minha filha, eu não esperava. O Senhor simplesmente me deu ela. Entende que você não liberar perdão, você trava bênçãos na sua vida e bênçãos que podem ser heranças preciosas do Senhor? O Senhor só pôde ter acesso no meu coração, na minha vida, na maternidade, quando eu entendi o que era a raiz do problema para o meu coração ser tão amargurado. Rasga o seu coração diante de Deus. Peça para que Ele mostre para você porque o seu coração está tão amargurado, ressentido, que você não consegue perdoar nada. Ou nem as coisas pequenas. Deve ter aí uma raiz mais profunda. Porque enquanto aquilo que você não quer que o Senhor mexa, que Ele está lá escondidinho, que está lá na sombra, vai criando raiz. Enquanto está encoberto, está criando raiz no seu coração, te impedindo de ter acesso a coisas maiores em Deus.
Não perdoar te impede de ter acesso a coisas maiores em Deus. Foi depois que eu consegui entender a raiz daquilo que estava no meu coração. Foi depois que eu consegui perdoar o imperdoável que eu consegui ter acesso a coisas maiores em Deus. Foi aí que eu pude estar no lugar que o Senhor deseja que eu esteja. E amanhã eu estarei mais à frente, e amanhã mais à frente, porque a santificação é um processo diário, de todos os dias. Porém, se a gente deseja ter esse processo de santificação diária, a gente tem que passar pelo processo do perdão. E o que para você é imperdoável? Qual é a área que o Senhor não está acessando? Qual é a área que você não está permitindo que o Senhor acesse? Ah, eu não sei, Sara. Eu não consigo perdoar. Meu coração não é um coração perdoador. Eu não sou fácil. Eu não sou rápida em perdoar. Eu não sei. Não faço ideia. Então, revela para o Senhor. Revela para o Senhor que Ele vai revelar para você qual é a raiz que precisa ser arrancada. Qual a raiz que precisa ser arrancada. Porém, vai doer. Vai doer? Vai. Mas vai doer de uma vez. Porque você nem sabe, mas você está revivendo aquela dor diariamente. Sabe, é forte hoje dizer isso, porque é algo que eu vivi no passado, que mesmo tendo ficado lá, quando eu não perdoei, quando eu ficava remoendo, quando eu ficava cheio de ressentimento, ódio e rancor e alimentando aquilo no meu coração, eu revivia aquilo diariamente. Eu revivia diariamente. Isso atrapalhava tudo na minha vida e o que me cercava. Isso me travava. Rompa hoje. Rompa hoje o seu ciclo com a sua dor. Rompa. Não deixe mais que a sua dor, não deixe mais que aquilo que te aconteceu impeça que você alcance lugares mais altos em Cristo. Talvez você não tenha passado por um abuso como eu passei. Talvez você tenha passado por um abuso pior. Talvez você tenha sido estrupado ou, talvez tenha sido, de formas bem piores do que a minha ou, a gente não sabe. Porém, talvez alguém não tenha abusado de você, não tenha arrancado de você a sua inocência, mas alguém tenha abusado de você na sua confiança. Alguém abusou da confiança que você deu para essa pessoa. Talvez alguém tenha abusado de você do espaço que você deu para ela na sua casa. Talvez alguém tenha abusado de você da sua amizade. Talvez alguém tenha abusado de você do seu coração inocente. Talvez alguém tenha abusado de você da liberdade que você deu para essa pessoa, do espaço que você deu na sua vida para essa pessoa. Todo e qualquer coisa é digno de perdão, porque o perdão não é sobre a circunstância ou sobre o que aconteceu. O perdão é sobre você, é sobre Deus, é sobre você com Deus. Sabe, não deixa que aquilo que aconteceu com você te impeça de chegar em lugares mais altos em Deus. Não deixa que aquilo que aconteceu com você te impeça de ter um relacionamento mais profundo em Deus. Não deixa que aquilo que aconteceu com você tome o seu lugar em Deus. Não deixa que aquilo que aconteceu com você te impeça de chegar aonde Deus quer que você chegue. Não deixe que aquilo que aconteceu com você impeça bênçãos que o Senhor deseja entregar a você. Porque existem coisas que o Senhor vai entregar pra gente que a gente precisa sim passar pelo processo de cura para receber. Precisa ter esse processo para que você receba.
A live hoje é sobre isso. E eu quero dizer pra você que não importa o que aconteceu com você, não importa o quanto abusaram de você, existe um Deus que ele pode curar toda e qualquer ferida, toda e qualquer circunstância. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa qual seja a sua história. A tua história pode ser pior do que a minha ou do que qualquer outra pessoa. Não é sobre a história, mas é sobre o dono da história, sobre o dono da vida. Quando você perdoa, você muda a sua história. Você muda o trajeto daquilo que você tem percorrido. Eu percorri durante anos uma corrida sem sair do lugar. Eu percorri durante anos uma corrida da onde eu não amadureci, da onde eu só fiquei mergulhada e afundada nas minhas dores e nas minhas feridas. E eu não consegui desfrutar do que havia de bom em volta de mim, porque eu estava presa no meu passado. Porque eu estava presa naquilo que eu tinha vivido. Porque eu estava presa naquilo que tinha acontecido lá atrás. E eu fiquei presa naquela história, naquela circunstância, naquela situação. E eu deixei de viver aquilo que estava em volta de mim. Eu deixei de desfrutar. Mas a partir do momento que eu decidi perdoar, eu quebrei esse ciclo e eu passei a viver mais alto. Eu passei a olhar com mais amor. Eu passei a desfrutar daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, daquilo que o Senhor colocou em volta de mim. E o Senhor pode fazer do seu coração amargurado, ressentido, cheio de rancor, ódio, um coração perdoador, um coração limpo, um coração leve, um coração sem ressentimento e cheio do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, aonde habitar a dor, o rancor e o ódio, ali não vai habitar o Espírito Santo de Deus. Tudo é preciso que saia para que o Espírito Santo de Deus entre. Então, se você deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, se permita ser limpo de tudo que está te amargurando e te ressentindo e fazendo você ter um coração rancoroso. Tá? Essa é a live de hoje. Acredito que eu tenha estendido bastante. Eu não quis abrir para contar, detalhes da minha história, porque não é esse o propósito. O propósito é que vocês entendam que tudo tem perdão e que tudo é pro nosso bem. Na próxima live eu vou falar um pouco do que o fato de eu ter liberado perdão, do que isso destravou na minha vida, do que isso fez de bom na minha vida. Porque a dor já ficou para trás e novas coisas se fez diante de Deus. Porque o Senhor faz novas todas as coisas todos os dias. E quando vem com liberar de perdão, ainda melhor ainda, né? Quando você tá com o coração aberto para receber essas novas coisas do Senhor, melhor ainda. Então, eu não abrir detalhes, mas que vocês possam entender que existem coisas que pra gente é imperdoável, mas se a gente conseguir perdoar o imperdoável, as demais coisas serão mais fáceis, ficarão mais fáceis, porque a gente vai entender o propósito de Deus para toda e qualquer coisa que Ele nos ordena que seja feito. Amém? Gente, a live de hoje é sobre isso. Eu abri um pouco mais, de mim para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco de mais coisas sobre mim, mandem lá na caixinha que eu abro. Mandem na caixinha de perguntas, eu respondo da melhor forma possível. E se essa live tocou seu coração, se essa live
o Senhor falou com você. Se você conhece alguém que tenha passado por uma situação assim e que você sabe que é difícil perdoar, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor e pela graça de Deus. Porque o perdão é o Senhor declarando sobre nós o seu amor, porque Ele nos perdoou para que nós fôssemos dignos de estar nele, tá? Então eu vou orar para a gente encerrar e eu peço que vocês compartilhem a live, que vocês interajam comigo lá nos stories e a gente possa continuar um pouco mais desse assunto por lá, tá bom? Eu vou orar para a gente encerrar e obrigada para vocês que assistiram até aqui, tiveram até aqui, me ouviram até aqui e eu só agradeço. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos e honramos o teu nome. Obrigada por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações até aqui. Obrigada por tudo que o Senhor falou hoje nessa live. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. E nós te pedimos, Pai, nós clamamos a ti que o Senhor nos dê um coração perdoador. Que o Senhor possa, Pai, revelar para nós, Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Que o Senhor possa revelar, Pai, o que tiver aos nossos corações, que estejam cobertos e que nós não estamos permitindo que o Senhor tenha acesso. Que o Senhor possa nos revelar para que a gente possa, Pai, nos posicionar e entregar em tuas mãos tudo, Pai, e toda e qualquer circunstância. Que a gente possa ter um coração perdoador e que a gente possa ser cada dia mais parecido contigo. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a ter um coração como o teu. Nós estamos rendidos em teu nome, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, por tudo que o Senhor tem feito e por quem tu és. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada por o Senhor nos perdoar todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Nós honramos o teu nome. Amém e amém. É isso, gente. Beijo. Boa noite para vocês. Até a próxima live.